321-6500. Seja por todos conhecido e amado nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no ar com mais um programa Com a Palavra, nesta manhã de segunda-feira. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, esteja na sua vida, meu irmão e minha irmã. Nesse início de semana, queremos então pedir as bênçãos de Deus. E nós estamos aí na primeira semana da Quaresma. Você que foi, eu espero que tenha ido à celebração da missa, escutava ontem, domingo, as leituras que nos falavam a respeito da tentação de Jesus, segundo o Evangelho de São Mateus. Quaresma, estamos na Quaresma, é tempo de combate, também é tempo de tentação, é tempo de repelir as tentações e de andar no bom caminho. E iniciando uma nova semana, nós queremos pedir as luzes do Espírito Santo. Você sabe que toda segunda-feira aqui é dedicado ao Espírito Santo. Todos os dias é dedicado ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que faz a alma de toda a missão. É o Espírito Santo que impulsiona toda a nossa missão. Mas de maneira especial nós olhamos para Ele na segunda-feira para pedir as suas luzes sobre nós, para pedir a graça também da conversão. Quaresma é justamente isso, é período propício para a conversão. E aquele que impulsiona o nosso coração para aderir à vontade de Cristo e à vida de Cristo, e é isso que significa conversão, é o Espírito Santo. Ele que vai impulsionando o nosso coração para nos tornar cada vez mais melhores pessoas para os nossos irmãos e, por consequência, para Deus também. Então vamos rezar ao Espírito Santo, pedindo a sua presença sobre a nossa vida, pedindo a sua presença sobre as nossas famílias, sobre as nossas intenções, sobre as nossas comunidades. Pode ser que você precise tomar uma decisão, pode ser que você esteja buscando um caminho, esteja buscando algo para a sua vida, pois peça as luzes do Espírito Santo para que te ilumine nas decisões que você deve tomar. Peça as luzes do Espírito Santo para que ilumine os teus caminhos. Peça as luzes do Espírito Santo para que te dê paciência, para que te dê sabedoria diante das situações que a vida inevitavelmente vai nos apresentando todos os dias. E consagre essa Quaresma, consagre os teus propósitos de Quaresma, o teu desejo de ser cada vez mais um homem e uma mulher de Deus ao Espírito Santo. Vamos rezar então, pedindo a sua ação sobre a nossa vida, sobre toda a nossa história. Respira em mim, Espírito Santo, para que os meus pensamentos sejam todos santos. Se move em mim, Espírito Santo, para que também o meu trabalho seja santo. Atrai o meu coração, Espírito Santo, para que eu ame apenas o que é santo. Fortalece-me, Espírito Santo, para que eu possa defender tudo o que é sagrado. Protege-me, Espírito Santo, para que eu seja sempre santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e serão criados, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos amar no mesmo Espírito que é reto e gozar sempre a sua consolação. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Espírito Santo, fonte de luz, iluminai meu coração, iluminai a minha vida. Diga junto comigo: Espírito Santo, fonte de luz, iluminai o meu coração, iluminai a minha vida. Amém. E o nosso tema hoje é escuta da palavra. Nós entramos desde quarta-feira passada no novo tempo litúrgico, que é o tempo da Quaresma. E a Quaresma é um tempo em que nós vamos nos preparando para o quê? Para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai ser nesse ano de 2026, aí pelo dia 4 de abril, se não me engano. 4, 5 de abril. Então a igreja nos propõe aí 40 dias de oração, de penitência, de escuta da palavra, para que a gente possa se preparar
verdadeiramente, não só exteriormente, mas interiormente, sobretudo, que a gente possa se preparar para a Páscoa de nosso Senhor. E nós vamos nos preparando para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, então, através das práticas de piedade que esse tempo quaresmal nos convida a fazer. Práticas devocionais, práticas de piedade, mas sobretudo também as práticas da caridade, as práticas do amor. E uma das maneiras de nós realizarmos ou praticarmos a caridade, praticarmos o amor, que deveria ser inerente ao nosso coração como cristãos, é a escuta da palavra. Precisamos, e é urgente, que todos nós sejamos homens e mulheres que escutam a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem para orientar a nossa vida, ela vem para direcionar o nosso caminho. Nós, quando iniciamos esse período quaresmal, e você já deve ter escutado as homilias na sua comunidade, na sua paróquia, que é um período de conversão. Eu vou me convertendo. Converto o meu coração, converto a minha vida, vou transformando o meu coração, vou transformando a minha vida. E aí, nesse período quaresmal, nós vamos vendo os símbolos quaresmais que vão aí aparecendo, não é? Um dos símbolos quaresmais, e que nós temos aqui no estúdio, é o símbolo da cruz. A cruz que é o sinal da nossa redenção, não é? A cruz que nos indica o grande amor de Deus por cada um de nós. Então nós somos chamados nesse período quaresmal a nos exercitarmos. Assim como a gente vai na academia e se exercita, vai no parque, corre e se exercita, sei lá, como que você faz teu exercício? O nosso espírito também precisa de exercício. A nossa vida espiritual também precisa de alguns exercícios. E esses exercícios não é levantar um peso na academia, esses exercícios não é correr no parque, mas é ir exercitando o nosso espírito, exercitando a nossa vida espiritual através das orações, das práticas de piedade e através da escuta da palavra de Deus. Então, nós somos chamados nesse período quaresmal a escutar a palavra de Deus. Agora bem, só escuta aquele que silencia. Se uma pessoa vem falar com você, e aí tem a diferença entre ouvir e escutar. Muitas vezes nós ouvimos, mas não escutamos. Se uma pessoa vem falar com você e você continua frenético, com 1001 pensamentos, ou continua até mesmo falando, você não escuta essa pessoa. Você não vai entender nada do que essa pessoa veio falar para você. Mesmo que tenha sido uma notícia grande, mesmo que você receba uma notícia boa, mas se você não parar para escutar essa pessoa, o que acontece? Você não vai dar atenção. Assim também é com Deus e com a sua palavra. Se nós não silenciamos o nosso coração, nós não conseguimos escutar o que Deus tem para nós. E hoje nós vivemos neste mundo frenético, hoje nós vivemos com tanta tecnologia também na nossa mão, tantas coisas que vão nos distraindo, tantas notícias que nos vão chegando, e pessoas que levantam da cama com o celular na mão e vão se deitar com o celular na mão e dormem com o celular na mão, vendo notícia, vendo fofoca, vendo influencers que não levam a nada. Isso vai nos distraindo cada vez mais e vai fazendo com que o nosso coração fique desatento para o que Deus deseja falar. Então nós, muitas vezes, e aí está o drama de nós cristãos, ouvimos, mas não escutamos a Deus. E Deus é alguém que nos respeita muito. O Deus cristão não é um Deus que chega assim, pum, aqui estou, rendam-me homenagem, glória e triunfo. Não, isso é o Deus dos Vikings, Thor, com seus trovões. Esse é o Deus dos gregos, Zeus, com seus raios que se impõem. O Deus cristão chega de mansinho. Por isso, o Papa Bento XVI tem uma homilia na noite de Natal que vai dizer: o Deus cristão entra na história humana de passos fininhos, sem fazer nenhum alarde, sem fazer nenhum barulho. Assim como o Deus cristão entrou na história, parafraseando Bento XVI, de fininho, com as pontinhas dos pés, o Deus cristão também entra na minha história, na tua história pessoal, de fininho, com a pontinha dos pés.
E se o nosso coração não está exercitado, volto na importância dos exercícios quaresmais. Se o nosso coração não está exercitado, esse Deus que entra de fininho de mansinho, com a pontinha dos pés, nós não vemos esse Deus. E aí a gente acha que Deus está longe da nossa vida. E aí a gente começa a culpar Deus por um monte de coisa, sendo que Deus está ali presente todo o tempo. A culpa não é de Deus, somos nós que somos distraídos. Somos nós que perdemos a nossa capacidade de escutar. Somos nós que perdemos a nossa sensibilidade para a sua vontade. Deus sempre está ali, não significa que Ele não está. Tem muita gente que começa a questionar Deus por causa dos problemas, por causa da guerra, por causa de não sei o quê, porque aconteceu isso comigo, porque aconteceu aquilo. E não percebe que Deus é o primeiro agente que quer o teu bem e que está ali junto com você. Agora, se o nosso coração não está exercitado na escuta da sua palavra, na escuta da sua voz, então tudo passa, a gente não vai ver Deus. E Deus não vai chegar se impondo sobre nós, porque essa não é a maneira do Deus cristão fazer, de chegar e se impor. Por isso a importância então que nós temos, neste período quaresmal, de escutarmos a palavra de Deus, de nos aproximarmos da palavra de Deus. Palavra de Deus aqui, vamos fazer uma distinção, que é o próprio Cristo encarnado. E também nos aproximar do livro sagrado, da Bíblia, dos livros sagrados, para também ler, para também meditar a palavra. Que nos ajude no nosso seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu posso seguir uma pessoa se eu não sei o que essa pessoa está pedindo de mim? Eu não tenho como eu seguir uma pessoa. Como eu posso dizer que eu amo Jesus Cristo se eu não conheço quase nada da sua vida? Tem muitos cristãos que o que conhecem de Jesus? Conhece que nasceu em Belém, morreu em Jerusalém e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é o mínimo do mínimo que qualquer pagão sabe. Não precisa nem ser cristão para saber a respeito disso de Jesus. Mas os ensinamentos de Jesus, o que ele fez, os seus gestos, quem ele curou, quais ensinamentos ele deixou. Então nós somos chamados também a olhar para o livro sagrado, ler o livro sagrado, para melhor compreender e conhecer nosso Senhor Jesus Cristo. E à medida que eu vou compreendendo, conhecendo a Jesus, eu vou amando a Jesus. Eu vou me exercitando e vou exercitando cada vez mais o meu coração, para que o meu coração tenha a capacidade de livremente amá-lo. Obrigado que você está aqui junto comigo, meditando a palavra de Deus nesta manhã de segunda-feira, primeira semana da Quaresma. Todos nós cristãos católicos nos preparamos com as nossas orações, com os nossos exercícios espirituais para uma conversão de vida e para celebrarmos, dentro de pouco menos de 40 dias, a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos para um rápido intervalo, fica aqui junto comigo para nós meditarmos a palavra de Deus. Antes tem um recado. Atenção! Comunicado importante. Os seus olhos coçam, ardem demais, escorrem lágrimas. Você está com dificuldade de enxergar? Você precisa do Vision X. Eu tinha dado derrame na minha vista, procurei um médico e ele falou que essa vista minha praticamente estava perdida. Enxergava muito pouco. E aí eu vi a propaganda desse cara aqui e comecei a tomar. Com 15 dias eu comecei a sentir a melhora na minha vista. Hoje eu estou enxergando bem, estou dirigindo à noite sem problema. E quando a coisa é muito boa, a gente tem que passar para as outras pessoas. O Vision X é 100% natural e é para você que sente coceira e ardência nos olhos e está com dificuldade para enxergar. Basta apenas uma cápsula por dia para sentir a melhora rápida. O olho saía água, né? Vi na televisão e daí eu peguei e falei pro meu marido, compra que eu vou tomar isso daí, que eu vou sarar. Daí eu comecei a tomar o Vision X, aí daí uns 15 dias já recebi o resultado. Aí agora já não uso mais óculos nem nada, graças ao Vision X, eu tô bem, graças a Deus, enxergo bem, graças a Deus, pode tomar que é bom. Atenção! Você sente coceira e ardência nos olhos? Eles lacrimejam muito? Está com dificuldade para enxergar? Então, ligue agora!
tinha dificuldade de ler a Bíblia, ler qualquer coisa que eu pegava para ler. Era muito embaçada e lavejava, ficava ardente. E agora, depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante, tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e tô com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante, tá uma beleza agora. Ligando agora, você garante kit em dobro. É isso mesmo, kit em dobro. E os 50 primeiros a ligar ainda ganham um presente exclusivo. É hora de cuidar da sua saúde. Ligue agora, 0800 777 0190. É hora de Vision X, o X da sua visão. Mais de 20 anos no ar. Onde a igreja precisa, nós estamos presentes. O seu espaço diário de fé, acolhimento e reflexão. Obrigado, Senhor, por esta semana. Diga, filho. Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Um momento único de evangelização para espalhar o amor divino e dar voz a quem mais precisa. Só não esqueça de depois ligar agradecendo a Deus o milagre recebido. Escutou? Amém. Experiência de Deus, de segunda a sábado, 10 da manhã e 10 da noite, aqui na TV Evangelizar. Em junho, venha comigo viver uma experiência de muito amor a Deus em uma peregrinação mais do que especial. Eu te levo com alegria para o coração espiritual de Portugal, em Fátima. Nós vamos também a Nazaré, Óbidos, Évora, Porto e, é claro, em toda a Lisboa, para também visitarmos o santuário e toda a devoção do nosso querido Santo Antônio. Para finalizar esta peregrinação com chave de ouro, nós seguiremos juntos para Santiago de Compostela, com aquela parcela da caminhada do caminho de Santiago que também faremos, imitando a peregrinação de tantos cristãos pelos séculos. Atenção para a data, 1º a 12 de junho deste ano. Eu então espero por você. Faça o seu contato agora conosco. Eu espero por você. Gente, uma coisa que sempre me falam quando ligam na central é o seguinte, que a visão está ficando curta. Porque você deixou de enxergar como deveria, não é mesmo? O grau do óculos sempre está aumentando, aquela ardência nos olhos, aquela dor de cabeça no final do dia. Você tem aí uma sensação de enjoo, até de tanto ficar forçando a vista durante o dia, ou já está com uma catarata ou com glaucoma, para ler ou escrever tá cada vez pior. Então você precisa do Vision X. Vamos acompanhar comigo mais um depoimento de um cliente satisfeito? Antes a minha vista queimava muito, começou a arder muito e ficou enfumaçada, não estava vendo nada direito, na televisão, não conseguia ver nada direito. Eu não conseguia ler a Bíblia, ler nada. Depois que eu passei a tomar o Vision X, comecei a enxergar bem, acabou o conselho da minha vista. Eu não conseguia ler nada na Bíblia, nada eu não conseguia ler. Hoje eu consigo ler tudo. É isso aí! Liga agora, 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. Nossa missão é aproximar você da presença de Deus. E para que você acompanhe a Eucaristia sem sair de casa, realizamos transmissões da Santa Missa de diversas regiões do país. Acompanhe celebrações diretamente de Curitiba, Astorga, Juiz de Fora, Londrina, Fortaleza, Divinópolis, Coronel Fabriciano, Lunardelli, Alto Pitiri, Juazeiro do Norte, Maringá e de muitas outras cidades brasileiras. TV Evangelizar, levando a palavra de Deus onde você estiver. Estamos de volta com o programa Com a Palavra, nesta manhã de segunda-feira, meditando a Palavra de Deus. O nosso tema é Escuta da Palavra. Queremos, então, durante esse período quaresmal, nos exercitar nos exercícios espirituais, mas também queremos ser mais próximos do livro sagrado, que é as Sagradas Escrituras. Por consequência também, sendo próximos das Sagradas Escrituras, nos tornamos próximos de Cristo. A leitura que vamos meditar se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 28. Lucas, capítulo 11, versículo 28. Antes de nós entrarmos no texto bíblico, tem mais um recado para você. Oi, gente, aqui é Josi do Vision X. Conta pra mim, como
que está a sua visão? Seca, fraca, apagada? Você precisa do poderoso Vision X. Mas agora, graças a Deus, depois que eu passei a usar esse Vision X, está bem menor. Estou enxergando bem. E você que tem também a vista ruim, pode tomar esse Vision X, pode confiar, porque é muito bom. Catarata, glaucoma, miopia, Vision X é 100% natural. Basta uma cápsula por dia para você sentir a melhora rápida. Nessa coceira, ardência, Vision X é para você. Ontem minhas vistas estavam ruins, queimava, saía água e tinha catarata. Aí eu comecei a tomar o Vision X. Aí minhas vistas melhorou. Aí não coçou mais e nem saiu água. Eu recomendo às pessoas que querem melhorar as vistas, tomar o Vision X, porque foi bom para mim e eu quero que seja bom para vocês. Tá esperando o quê? Ligue agora pro telefone que está na sua tela, mas tem que ser esse aqui, ó, do X bem grandão, o poderoso Vision X. E lavejava, ficava ardente. E agora, depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante, tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e tô com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante, tá uma beleza agora. Ligando agora, você ganha kit em dobro, isso mesmo, kit em dobro. E as 50 primeiras ligações ainda vão ganhar um presente exclusivo. Ligue agora para o telefone que está na sua tela e garanta o poderoso Vision X, o Vision X da TV, porque Vision X é o X da sua visão. Vamos lá então em Lucas 11, 28. Veja o que Jesus fala. Nós estamos no contexto de que chegou uma mulher até Jesus e falou: bem-aventurados os seios que te amamentaram, bem-aventurado o ventre que te trouxe. E Jesus então responde essa mulher: felizes os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Felizes os que ouvem a palavra de Deus. Veja, nós precisamos ouvir, nós precisamos escutar a palavra de Deus e a observam. Outras traduções colocam: felizes os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Jesus vem nos dizer, uma das grandes bem-aventuranças então é ouvir, escutar a palavra de Deus. Vamos escutar a palavra de Deus e, ao escutar a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida, no nosso coração, na nossa história. E o tempo quaresmal é o tempo propício para que a gente possa colocar a palavra de Deus em prática. A palavra de Deus, ela vem como esse alimento cotidiano para as nossas vidas, para transformar o nosso coração, para transformar a nossa vida. Nós estamos então, nesse período de quaresma, é um período também que a gente começa a fazer o quê? Vários propósitos, não é? Tem pessoas que antes de iniciar a quaresma já fazem propósitos. Quem sabe você fez os teus propósitos de dizer, bom, eu preciso melhorar alguma coisa. Tem gente que tira algum alimento, tem gente que não toma mais refrigerante, tem gente que não come carne, tem gente que começa a se exercitar fisicamente, tem gente que deixa de fumar, tem gente que deixa de beber, enfim. 1001 coisas você pode olhar para a tua realidade e dizer, bom, eu quero tirar essas coisas porque eu quero ser uma melhor pessoa. Mas também vamos fazer um propósito nesse período quaresmal de estarmos mais íntimos e mais próximos da Bíblia, mais íntimos e mais próximos da palavra de Deus. Lendo a Bíblia, conhecendo a vida de Jesus. Olha, eu não estou dizendo para já entrar diretamente no Antigo Testamento. Hoje em dia eu não sei o que acontece, tem muitos cristãos por aí que entram na Bíblia já direto no Antigo Testamento e não entendem o contexto sociológico, não entendem o contexto cultural, não entendem o contexto histórico e aí começam já desde o Antigo Testamento e aí acham algumas passagens difíceis e acham que descobriram a América porque o Antigo Testamento diz uma coisa, mas não sei o que. Não. Eu te convido nesse período quaresmal a você começar a ler as Sagradas Escrituras através do Evangelho. Nós nunca vamos entender bem o Antigo Testamento se a gente não entender bem Jesus.
O Antigo Testamento, que tem sido usado, pasmem, por muitos cristãos para justificar, é tudo ignorância desses cristãos, porque eles não conheceram direito o Novo Testamento. Isso não é o Padre Everson que fala, isso já são os santos padres, isso já é Santo Agostinho que vai dizer. Antes de conhecer o Antigo, de entrar a fundo no Antigo Testamento, precisa se conhecer o Novo. Porque nós, como cristãos, não somos o povo do Antigo Testamento. Ah, padre, agora então vamos jogar fora o Antigo Testamento? Não, porque isso já foi heresia condenada pela igreja no século II, com o herege Marcião, que queria jogar o Antigo Testamento fora. Não é isso que eu estou dizendo. Mas antes de irmos ao Antigo Testamento, sobretudo você, isso daqui eu digo para você que está começando agora a conhecer a palavra de Deus, te digo como conhecedor da Bíblia, antes de você entrar no Antigo Testamento, entre no Novo, conheça o Novo. Conheça a vida do teu Salvador Jesus Cristo. Conheça os escritos de Paulo, a teologia cristológica trinitária que Paulo vai apontando. Depois que nós conhecemos isso, aí sim a gente pode ir para o Antigo Testamento, porque à medida que nós vamos lendo o que aconteceu lá no Antigo Testamento, nós vamos entendendo através de Jesus, para que não aconteça que a gente ande por aí deturpando a palavra de Deus, porque está acontecendo muito isso, né? E São Paulo vai dizer, olha, cuidado, a Bíblia é uma espada de 2 gumes, ela pode ferir, ou ela pode curar. É um bisturi, cuidado. Um bisturi na mão de um cirurgião, ele sabe muito bem o que ele deve fazer. O bisturi na mão de uma criança que não entende nada, fere ela e fere os que estão ao redor dela. E muitas vezes isso pode acontecer quando a gente não faz uma interpretação adequada dos textos bíblicos. Isso não é para pôr medo em você, não. Mas é para dizer, vai ler a palavra de Deus, vai ler a Bíblia, ótimo, excelente. Que bom seria se nós católicos dedicássemos um pouco mais de leitura da palavra de Deus. Mas comece, se você está fazendo esse estudo sozinho, sozinha, comece pelo Novo Testamento. Comece conhecendo a vida de Jesus, as cartas de São Paulo, as cartas católicas dos outros apóstolos. E aí sim, pouco a pouco nós vamos conhecendo mais a palavra de Deus. Felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Isso que Jesus nos diz nesta manhã. A necessidade que nós temos de escutar a palavra de Deus. Porque Deus todo o tempo está falando. Todo o tempo e em toda a história Deus está falando. Deus nunca se ficou calado. Agora, se nós somos surdos à voz de Deus, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa mesma. Que por causa da nossa pressa, por causa da nossa correria, por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso pecado, por causa da nossa teimosia, é surdo, não quer escutar a voz de Deus. E Deus continuamente está falando conosco. Deus continuamente está nos indicando qual caminho, não é? Nós devemos seguir. E Deus fala ao nosso coração, Deus fala à nossa vida. E sempre que nós nos aproximamos da Bíblia, da palavra de Deus, com essa convicção, Deus deseja falar comigo. E por isso, com respeito, eu me aproximo da palavra dele. Quando eu vou numa celebração da missa, e veja, meus irmãos, as celebrações deste período quaresmal, as primeiras leituras são extremamente lindas. É sempre leituras relacionadas, leituras tiradas dos profetas, relacionadas com o período de conversão, com o período de volta, de voltar ao nosso coração, de se arrepender dos nossos pecados, de receber uma vida nova que nos vem através do nosso Deus. De tirar no nosso peito o coração de pedra, colocar um coração de carne, ou seja, tirar esse coração que é um coração egoísta, que é um coração ranzinza, colocar um coração cheio de amor, colocar um coração que tenha sentimentos. Tudo isso nós vamos escutando na liturgia da palavra durante todo esse período da quaresma. E ao escutar isso, nós vamos nos deixando moldar pela palavra de Deus. E ao nos deixar moldar pela palavra de Deus, escutando a palavra de Deus, nós devemos nos perguntar, e eu? O que eu preciso mudar para abraçar este caminho de vida e de conversão? O que eu preciso fazer concretamente na minha vida para escutar a palavra de Deus? Preciso primeiramente, como dizer para vocês, silenciar o nosso coração. Deixar as nossas preocupações de lado. Muitas vezes nós vivemos muito preocupados, muito atordoados por causa de preocupações.
São Pedro, na sua primeira carta, vai dizer: confiai a Deus todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. E as preocupações nos deixam desatentos para escutar a palavra de Deus. Vai na missa preocupado para você ver. Você vai na missa preocupado, você não entende nada das leituras, você não entende nada que o padre falou, você sai como você entrou, e às vezes sai pior ainda. Então, uma das coisas também é silenciar as nossas preocupações para escutar a palavra de Deus. Não colocar elas como a coisa superior à palavra, não. Silenciar as nossas preocupações, silenciar o nosso coração e dizer aquilo que diz Samuel: fala, Senhor, que teu servo escuta. Essa deveria ser as nossas atitudes sempre, diante de uma decisão que nós temos que tomar ou que outros devem tomar por nós. Diante de uma decisão que você deve tomar, diante de uma preocupação, diante de algo que está acontecendo na sua vida, fala, Senhor, que teu servo te escuta. E Deus vai colocar no teu coração o que Ele deseja. Porque a vontade de Deus também se expressa no nosso coração, também se expressa na nossa vida. Agora a gente precisa estar atento para saber discernir, né? E aí vai entrar a questão do discernimento, para saber discernir qual é realmente a vontade de Deus para mim, para a minha vida. Nós estamos então só começando o período quaresmal, né? Estamos aí na primeira semana. Nós temos praticamente mais de um mês ainda de quaresma. Então vá se exercitando com simplicidade. Deus não necessita que você faça obras grandiosas para chamar a atenção dele. Deus não precisa disso. E também não precisa você ficar contando para todo mundo quais são os teus exercícios quaresmais. Ninguém precisa saber. É só você e Deus, né? Ninguém precisa saber quais são os seus propósitos quaresmais. Você e Deus, o teu confessor, quem sabe, se você quiser compartilhar com ele. Mas faça os teus bons propósitos. Faça esse caminho com simplicidade, com humildade, com sinceridade diante de Deus. Se exercite nas tuas orações, reze um pouco mais, medite a palavra de Deus, escute, leia a Bíblia. Se exercite no amor, se exercite na caridade. Para que você, meu irmão, minha irmã, possa ir se tornando cada vez mais uma pessoa, um homem, uma mulher melhor. Para você mesmo, para a tua família, para a sociedade. Quando nós nos tornamos pessoas melhores para nós, para os nossos, para a sociedade, como consequência, nós somos também melhores pessoas para Deus. E esse é o caminho da conversão. Muito mais do que aquela coisa moral, a conversão é isso, no seu sentido original da palavra. Techuvá, do hebreu, metanoia, do grego, e para nós, conversão. Uma mudança de pensamento que passa através do nosso coração. Vamos rezar então, concluindo o nosso programa nesta manhã. Senhor, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar. Te sirva e te faça servir. Te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. E que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo te ilumine. Obrigado que você esteve aqui junto comigo, meditando a palavra de Deus. Voltamos amanhã. Fique agora com um bom dia.